Fala, povo de Deus, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual a seriedade com que você leva a sua vida espiritual? Ou qual a seriedade com que você traduz em atitudes, em pensamentos, na sua cosmovisão, a forma como você enxerga as coisas eternas? Isso porque muitas pessoas têm vivido a sua religião e levado a sua religião de brincadeira. Muitas pessoas têm tido o costume de ir para a igreja, têm tido o costume de estar lá no domingo à noite, de cantar louvores ao Senhor, talvez até devolver os seus dízimos, ouvir da palavra, ir para sua casa. E depois que o pastor diz amém e os avisos são dados, o momento de culto acabou e voltamos para a nossa vida comum. E na sua casa, no seu trabalho, na forma como ele leva a vida, na forma como ele educa seus filhos, na forma como ele trata a sua esposa, na forma como ele vive a sua vida, na verdade, é como se aquele culto de domingo jamais tivesse existido. É como se a sua vida fosse compartimentalizada e ele tivesse apenas com a caixa do domingo aberta e com as coisas da igreja ali dentro, e depois já não fosse mais necessário cuidar dessas questões. É muito sério a forma como nós levamos a nossa vida nessa terra. É muito sério a nossa vida espiritual, é muito sério a forma como nós nos relacionamos com Deus e a forma como nós temos levado a nossa religião. Isso porque lá em Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo de número 1, versículo 9, 2 Tessalonicenses 1, 9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nós estávamos falando há pouco tempo atrás a respeito de como se dá a penalidade, o castigo do pecado nesta vida. Nós somos penalizados pelo nosso pecado nessa vida. Há algumas penalidades que estão sobre a vida daqueles que caem em algum tipo de pecado nessa vida. Nós podemos colocar aqui que os ímpios experimentam nessa vida de uma separação de Deus, que o pecado acaba trazendo uma depravação nos seus sentimentos, acaba trazendo apenas um remorso na sua consciência, mas desligado de um arrependimento verdadeiro, que o castigo para o pecado nessa vida do ímpio é que eles estão debaixo da maldição de Deus, mas nós temos aqui de uma forma muito clara e muito séria a respeito de qual é o castigo eterno, o castigo vindouro sobre aqueles que não reconhecem a Deus como seu Senhor e seu Salvador, que não têm suas vidas dedicadas a eles e que levam talvez a sua vida de religiosa na brincadeira, que é que eles serão para sempre separados do amor de Deus, experimentarão do castigo eterno. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós não entendemos o peso da realidade da eternidade. A eternidade, ela não tem fim. A eternidade não tem um final. As pessoas que para lá serão enviadas no inferno sofrerão para sempre da ira do Senhor. Sofrerão para sempre sendo castigadas pelas suas obras depravadas. Portanto, quando nós pregamos do Evangelho, quando nós falamos do amor de Cristo, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós estamos unidos com os nossos irmãos em louvor e adoração ao Senhor, por gratidão justamente do livramento do inferno, nós devemos ter esta realidade muito clara na nossa vida, de que fomos afastados ou retirados do império das trevas, que seria enviado para o inferno, para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo Jesus, no qual nós experimentaremos para sempre da alegria eterna com Deus. Essa realidade eterna deve motivar a nossa adoração, deve motivar a nossa vida completamente, de forma que sejamos constantes adoradores ao nome do Senhor, lembrando justamente este castigo vindouro e eterno que estará sobre os ímpios, a condenação eterna. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos que o Senhor nos ajude a levarmos a nossa vida a sério. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a lermos a Tua Palavra com fidelidade, a investirmos tempo em oração, em comunhão com os nossos irmãos e principalmente, Senhor, a santificação, principalmente, Senhor, a uma vida espiritual saudável, porque nós não queremos ser apenas crentes nominais,
não queremos ser apenas pessoas que têm uma cultura de estar na igreja, no templo, aos domingos, mas nós desejamos ser verdadeiros servos do Senhor, para não experimentarmos desse castigo eterno, mas principalmente para experimentarmos, Senhor, da alegria eterna contigo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu essa devocional, não se inscreva. Aliás, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe para que outras pessoas possam também aprender da palavra do Senhor. Nós estamos voltando agora. Nós temos algumas coisas que nós queremos introduzir aqui no nosso canal. E mais em breve eu quero dar algumas informações aí. Mas compartilhe para que outras pessoas possam ouvir da palavra do Senhor, tá bom? Tenha um dia debaixo da graça, da paz de Cristo Jesus.